Montar uma máquina de corte a laser em casa pode custar uma pequena fortuna e a eletrônica pode ser grande parte desse valor. Só que essa plaquinha aqui promete ser a solução para resolver isso tudo sozinha. Fala pessoal, Rafael falando aqui, mais um dia, mais um vídeo. E hoje o assunto é controverso. MKS DLC 32. A plaquinha de melhor custo-benefício do mercado hoje vai ser dissecada nos mínimos detalhes. Se você já tentou montar o seu próprio equipamento em casa, você sabe aonde que o calo aperta, onde que o bolso chora. E normalmente essa chorada de bolso ela vem da eletrônica. De um lado você tem aquelas controladoras industriais como Ruida, Trocen, inclusive também aquela série A, que às vezes é uma boa opção dependendo do modelo, e que podem chegar facilmente até os seus R$3.000. Normalmente elas ficam ali na faixa de 1.500 a 2.500, mas elas podem sim até passar desse valor. E esse valor é lógico, para quem está montando uma máquina hobby, nem sempre é a melhor opção. E por isso, do outro lado, nós temos as plaquinhas de baixo custo, que são aquelas alternativas ultra baratas de 8 bits, como o clássico Arduino com a plaquinha Shield. Essas plaquinhas, cara, elas vivem dando soluço na hora do processamento. E, cara, se tu não souber usar direito, certamente vai arruinar a sua experiência de montar a sua laser. Ou seja, vai te fazer passar raiva. E foi justamente tentando fugir desse problema, buscando uma saída aí para esse dilema, né, do custo-benefício, que há um tempo atrás eu encontrei essa plaquinha aqui, que é a MKS DLC 32. No papel ela parecia perfeita, seria a salvação dos meus projetos. Ela prometia processador de 32 bits, prometia Wi-Fi, você poder operar a máquina com offline, tela touch e tudo isso pela bagatela de R$150. E foi por isso até que eu não perdi tempo, mano. Eu vi, olhei, achei que era muito pro que era e comprei. O problema é que quando ela chegou, a teoria não bateu muito com a prática, não. Na época que lançou, que foi quando eu peguei essa plaquinha, o firmware estava cheio de bug. A documentação praticamente nula. E aí eu tomei uma surra tão grande, que surra de 10 eu tomei para um só. Não menos que isso, eu acabei perdendo minha querida paciência, joguei essa plaquinha aqui na gaveta e lá ela ficou por uns bons anos. Mas aí, né, o tempo passou, o firmware amadureceu, porque essa plaquinha, ela tem código aberto, então a própria comunidade, ela corrigiu a maioria dos bugs e hoje ela é uma das placas mais recomendadas no mercado para quem quer montar uma máquina de pequeno porte e hobby. Então, como ela tem sido muito falada ultimamente, eu decidi tirar ela do fundo da gaveta para a gente colocar ela no teste e saber se aquela promessa de quando ela lançou está sendo real, pelo menos agora, ou se ela continua sendo uma dor de cabeça. Então, para começar a falar sobre isso, vamos começar analisando de onde que essa eletrônica surgiu. A MakerBase, que a gente conhece pela sigla MKS, né, é uma fabricante muito famosa já no mercado maker, porque ela tem o costume de criar umas plaquinhas muito boas e com um custo muito baixo. Ela atua tanto como CNC, laser e também impressão 3D. Antigamente, quando ela foi lançada, ela era chamada somente de MKS DLC e você podia encontrar a versão 1 e a 2. Essas plaquinhas eram baseadas no chip ATmega, são utilizados no Arduino Uno. E esses chips eles trabalham em apenas 8 bits. E para empurrar esses 8 bits, ela trabalhava na frequência de 16 MHz. E qual o problema disso? Você deve estar se perguntando, né? Por que o problema dela é trabalhar nesses 16? Então imagina que você está precisando gravar uma imagem muito detalhada. Dentro dessa imagem, para ter essa quantidade de detalhes todos, o laser durante o percurso ele precisa alterar a potência milhares de vezes. Isso em frações de segundo. E além disso também, você imagina que essa plaquinha, além de ter que fazer esse serviço, ela tinha que direcionar os motores. Tudo isso ao mesmo tempo. Então essa plaquinha de 8 bits ela acabava ficando fraca para a quantidade de processamento que ela tinha que atingir. Aí, não menos justo, ela dava esse monte de problema. Quais eram? Ela travava durante o processo, porque vinha aquela quantidade enorme de informação e ela não conseguia processar. E durante o travamento, às vezes, você imagina que ela simplesmente continuava com o laser ligado e terminando o percurso. Isso poderia trazer muitos erros durante a gravação. E com a evolução, veio essa plaquinha aqui, que tem mais ou menos ali a mesma arquitetura, porém essa já utiliza um processador ESP32. Esse processador ele tem 32 bits,
e trabalha na frequência de 240 MHz, ou seja, é muito mais processamento para aguentar alguma performance a mais. Isso daí é velocidade de sobra para ela aguentar todo o processamento necessário, sem soluço, sem trava e ainda a maravilha da vida que ela traz, o Wi-Fi integrado. E calma que quando a gente fala de DLC, não é DLC de joguinho não. Essa plaquinha aqui, ela já vem completa de fábrica. E quando eu digo completa é que essa evolução não foi apenas o chip. Fisicamente ela ganhou ali alguns conectores a mais para facilitar a vida da gente que está precisando de uma máquina um pouco mais personalizada. Olhando ela de perto aqui na bancada, a primeira coisa que você vai perceber é que agora ela suporta 12 a 24 volts. E trabalhar nesses 24 volts é ótimo porque entrega muito mais torque e velocidade para o driver e os motores. Faz com que os motores trabalhem muito mais frios do que trabalhando em 12. Isso evita que os seus motores acabem travando. Ela conta ali com seus 3 slots para driver físico direto na placa, um para o eixo X, um para o eixo Y e outro para o eixo Z. Mas se você olhar direitinho nos conectores, você vai ver que ela tem 4 saídas, sendo uma para o eixo X, 2 para o eixo Y e uma para o eixo Z. O segredo aí é que no eixo Y ela trabalha com até 2 motores ligados no mesmo drive. Isso evita aquelas gambiarras generosas que você pode chegar a fazer na fiação tentando ligar os seus drivers no mesmo motor. E também evita que você tenha assincronia entre os motores, porque se você utiliza 2 motores no Y, isso é um fator que pode acontecer e não é raro, tá? Nessa plaquinha você pode utilizar tanto os drivers básicos como o A4988, que são drivers que eu particularmente não gosto muito por ser muito barulhentos e esquentam também bastante, como você pode utilizar os silenciosos TMC 2209. Esses drivers são uma evolução da vida e eles até suportam conexão UART direto com essa plaquinha aqui, porque ela tem suporte. Mas um aviso importante para quem está montando a sua máquina agora: quando colocar o driver nessa plaquinha, não esquece de ajustar a voltagem do driver, que é o chamado famoso, VREF. O VREF você ajusta ali com uma chavinha pequenininha, dessa daqui, ó, desse modelo padrãozinho, e também com um multímetro. De preferência você vai ver qual é a voltagem correta do seu motor para poder ajustar, mas se você não souber, você pode tentar manter ele ali entre 0.8 e 1.1. Essa é uma margem de segurança ali que normalmente a gente consegue dar para não travar o seu motor. Se a corrente ela fica muito mais alta do que o recomendado, os seus motores vão ferver e acabar travando. E se ela ficar muito mais baixa do que o recomendado, certamente vai perder passo e a sua gravação vai sair torta. E o outro ponto também é que se você não quiser utilizar esses drivers de placa, que são esses pequenininhos, quiser utilizar algo mais robusto, ela também tem saída direto digital. Assim você pode ligar num driver externo junto com um motor NEMA 23, por exemplo. Então projetos grandes ela também suporta. Ela não fica limitada ao NEMA 17 com esse tipo de driver aqui. Você pode sim utilizar um NEMA 23 com DM556, por exemplo. E assim, além dela aguentar o tranco desses motores mais fortes, um bônus aí é que esse tipo de conexão vai isolar a placa dos motores, o que resolve em grande parte diretamente um probleminha crônico que ela tem, que é de interferência elétrica e pode fazer essa placa travar. Uma outra coisa muito legal dessa plaquinha é que ela veio com alguns conectores adicionais que servem para controle de acessórios externos que sejam de 12 a 24 volts. Ele serve para você conectar ferramentas adicionais no seu projeto, como uma válvula solenoide ali que vai controlar a sua saída de ar, ou então um liga e desliga de um kit de LED que você tem instalado, ou até mesmo você pode ligar neles o seu Red Dot, para não ter que ficar ligando e desligando sempre ele no botão se precisar. Você pode colocar ele para ligar somente enquanto estiver fazendo a referência, sem manter ele ligado direto, né? O que para mim é uma vantagem enorme. E além de todas essas vantagens, como eu já disse anteriormente, e é sempre bom complementar aqui, é que esse equipamento ele controla um eixo Z. E esse eixo Z ele pode ser utilizado de diversas formas. Você pode, por exemplo, colocar um sensor de proximidade para ajustar o seu eixo Z automaticamente, ou até mesmo utilizar ele para te dar flexibilidade de criar um equipamento intercambiável, colocar ali um laser de diodo e você conseguir trocar ele para uma router do tipo Dremel. Então o que não falta é possibilidade para utilizar com essa plaquinha, que é muito, mas muito versátil. Não parando por aí, nós temos também uma portinha de saída ali de conexão para o laser de 3 pinos. Ali você vai encontrar o pino PWM de 5 volts. Temos também os espaços de conectores para fim de curso. Esse daí já era padrão, né? Tinha que ter, com certeza. E o que eu não poderia deixar de falar aqui, que é o suporte à tela touch, que pode ser ATS24 ou ATS35, sendo elas de 2.4 ou 3.5 polegadas respectivamente.
Essas telas touch são uma mão na roda. Com ela você consegue colocar ali só um cartãozinho SD, já colocando seu arquivo com G-Code e já bota a máquina para trabalhar totalmente offline. Ela não precisa estar com o seu computador de R$5.000, R$6.000 ali, aquele notebook caro que você tem do lado da máquina sem fazer nada, aguardando o corte acabar e só recebendo poeira e fumaça de MDF queimado. Por padrão, a especificação no manual é que essa placa foi feita para laser de diodo. Mas e aí, se a gente quiser ligar uma CO2 nela, pode? É possível esse tipo de ligação? Existe isso no mercado? Pouca gente mostra isso na internet, mas o processo é bem simples, na verdade. Quase todos os tutoriais ali, eles ensinam a utilizar essa plaquinha com aquele laser de 5, 10 watts. Mas a verdade é que com certeza você consegue ligar a MKS DLC32 e uma fonte de tubo laser CO2 tranquilamente. Por mais que ela seja de alta tensão, sim, é possível. A fiação é simples, mas exige ali uma atençãozinha nos fios. A primeira coisa que você vai fazer é conectar o GND da saída de laser da MKS no pino G da fonte laser. Já o terra comum, ele é obrigatório para você não queimar a eletrônica. O terra é padrão. E além disso, ele evita muito a instabilidade. Depois disso, o próximo passo é você pegar a saída S de laser da placa, que é o sinal de PWM de 5 volts. Você vai ligar esse no pino IN da sua fonte de laser CO2. E é por aí que a placa vai enviar o sinal de 0 a 100% para dizer para a fonte em qual potência ela deve trabalhar. E por fim, o disparo do laser ele é feito ligando o pino L da sua fonte de laser CO2, que ele funciona ali como um ativador de baixo nível, na saída dos pinos menos da placa MKS. Esse já vai atuar ali mais como um interruptor físico mesmo. Ele só vai fazer o liga, desliga e pronto. E pessoal, é sempre bom lembrar, você tem que definir os parâmetros no firmware do GRBL. Esses parâmetros você tem que colocar direto para controle do laser. Normalmente o cifrão 32 você vai colocar igual a 1, que é para ativar o modo laser da placa. E a variável de número 30 você vai colocar ela igual a 1000. E isso vai definir a escala do PWM. E por último, você não pode esquecer nunca de ligar o WP da sua fonte. Tenha sempre um sensor de fluxo ligado ao líquido de arrefecimento do seu tubo. Ele tem que estar sempre vendo se está tendo um fluxo correto ou não, para você não queimar o seu tubo por aquecimento. Caso você queira só fazer um teste, você pode ligar o WP no GND para que ele feche um curto correto. Assim ele vai simular o sensor de fluxo. Mas eu vou falar de novo. Não esquece de ligar o sensor de fluxo. Com essa ligação pronta, você já tem aí uma máquina CO2 rolando com uma controladora muito barata e funcional. Mas e aí? Como que ela se sai frente às outras opções do mercado? Então bora fazer um comparativo direto. A CNC Shield V3 ela custa mais ou menos no mercado aí por volta dos seus R$40, mas ela é extremamente lenta, não tem Wi-Fi, não consegue ter seu fluxo offline, ou seja, ela precisa estar sempre ligada a um computador e esse computador tem que estar separado somente para ela, o que te impede de utilizar ele para outras finalidades. E no outro extremo, temos as chamadas controladoras industriais que eu já falei aqui, que é Ruida, Trocen, Série A e muitas outras que custam muito mais de R$2.000. Essas já são o top do padrão do mercado. São extremamente robustas, são extremamente confiáveis, conseguem trabalhar offline tranquilamente, tem conexões RJ45, algumas têm conexão Wi-Fi, tem software próprio, compatibilidade com alguns softwares muito utilizados no mercado e você pode ali trabalhar colocando o seu pendrive e deixando ela trabalhar à vontade, sem precisar de mais nada. Então, se você precisa de uma produção em alta escala, precisa também de uma confiabilidade absoluta, esse tipo de controladora é extremamente indispensável para o seu tipo de serviço. Esse é um investimento que se paga rápido, porque o que você evita de dor de cabeça é dinheiro no seu bolso. Mas para quem está buscando ali aquela maquininha hobby ou uma maquininha de bancada de baixo custo, né, só para trabalhar rapidinho, essa precificação aí de 2.000, 3.000, 1.600, 1.900 às vezes passa do que você está pensando em investir. É uma realidade talvez distante. E é aí que a MKS DLC32 tem o seu ponto forte. Custando ali por volta dos seus R$150, ela já te entrega todo esse pacote, que é o 32 bits, Wi-Fi, trabalhar offline por uma pequena fração do valor. Claro que pelo preço, né, ela tem suas limitações. E eu vou te dar um alerta aqui, da maioria, pelo menos, das limitações dela, para que você não passe raiva. Como ponto positivo, o Wi-Fi dela funciona muito bem. Você consegue ali abrir o seu navegador, digitar o IP da plaquinha e já começar a trabalhar enviando os arquivos e colocando ela para rodar. Ela tem um aplicativo de celular também que
quebra um galho, que você pode utilizar ele ali para poder movimentar a sua peça sem precisar do computador. Mas como ponto negativo, falando ainda do Wi-Fi, digamos que essa plaquinha que ela vem integrada, ela é meio fraquinha. Então se você coloca essa eletrônica, por exemplo, dentro de uma caixa de ferro, o Wi-Fi simplesmente some. Para resolver isso, você pode comprar o modelo que já vem com uma conexão externa para antena. Isso já resolve boa parte. E um outro incômodo também que é meio chatinho desse tipo de placa, que são coisas que com os modelos mais caros você não tem, é que quando você compra, você precisa ter os conectores para poder conectar na placa, porque ela não vem nem com os conectores, nem com os terminais. Digo os conectores machos, né? Você vai ter que comprar tudo ali separadamente. Então, se você não tem eles em casa, você vai precisar de alguns conectores desse modelo que é utilizado nessa plaquinha, que é o JST HX 2.54, nas versões de 2, 3 e 4 pinos. Então eu te aconselho aí, se você não tiver esse kit, no momento que você for comprar a plaquinha, já compra alguns também para deixar guardado. Isso te evita de quando a placa chegar, você ficar travado na montagem, né? Mas o maior vilão dessa placa é o ruído eletromagnético. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo, que foi um short na verdade, mostrando o que a proximidade do tubo faz com o meu paquímetro. Ele deixa o paquímetro completamente maluco. E esse tipo de ruído, ele afeta também o funcionamento desse tipo de placa. O processador que é utilizado nessa placa, que é o ESP32, ele, por ser um modelo que ele precisa baratear os custos dele, ele não tem nenhum tipo de proteção externa. Então qualquer tipo de interferência pode afetar o funcionamento. Se você, por exemplo, passar o cabo do sinal do laser junto com o cabo de potência dos motores, ou então se a sua fonte CO2 não estiver muito bem aterrada, e sim, a sua tomada precisa ter aterramento, tá? A maioria das tomadas do Brasil não tem, mas essa é necessária. Se o seu espaço de trabalho não tiver, pode ser que no meio do trabalho a sua plaquinha do nada ela resete. E quem já trabalha com CNC tá ciente que é horrível você perder às vezes um material caro, ou então uma gravação já de 1h30, lá no final ela acabar errando. Já imaginou? Dando 50 minutos de gravação, do nada ela sai riscando a peça até o final? São coisas que vão te fazer ficar com muito ódio. E já tô te avisando para não passar por isso. Tem uma reclamação muito comum que eu recebo quando eu falo que vou utilizar essa plaquinha aqui nos meus projetos, que é o: Rafael, essa placa não presta. Eu comprei uma e não consegui gravar em altas velocidades, acima de 300, 400 milímetros por segundo. Ela só grava abaixo dos 200. Sim, meu jovem, é isso mesmo. Como eu falei, ela é uma plaquinha destinada a robista. Se o seu interesse é produção industrial e altas velocidades, essa plaquinha aqui não é para você. Aí no seu caso, eu te aconselho a comprar uma Ruida, que é uma das melhores do mercado e vai aguentar o que você quiser em relação a isso. 300, 400, 600 milímetros por segundo, 900, ela vai chegar. Mas essa daqui já não é bem assim, né? Para a proposta dela de rodar ali nas velocidades mais tranquilas, tipo senhorzinho no volante, que vai devagar, mas vai chegar lá, ela cumpre o papel perfeitamente, sem te fazer gastar uma fortuna. Infelizmente, existem algumas boas práticas que vão te fazer contornar esses problemas de ruído e estabilidade. E para você não ter dor de cabeça com ruídos na MKS, você precisa seguir 3 regrinhas básicas. A primeira: faça aterramento em estrela. Conecta ali o aterramento da sua fonte ao GND da MKS e tudo no chassi da sua máquina. E tudo isso você vai pegar e ligar no aterramento físico da sua tomada. Como eu falei, é necessário um aterramento. É extremamente necessário. E não vem me falar que a sua televisão funciona bem sem isso não, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Segunda regra: utilize cabos blindados, os chamados shielded, nos sensores fim de curso e também no cabo de sinal do seu laser. Para o cabo de sinal em específico, você vai pegar a malha metálica que vai em volta do cabo e vai ligar ela no GND da sua placa. Não ligue ela dos dois lados. Se você ligar no GND da placa e ligar também do outro lado, você pode acabar fazendo um loop de aterramento. E aí o ruído, infelizmente, ele vai continuar, não vai servir de nada. Terceira regra, e essa é mais uma dica do que uma regra mesmo. Você pode soldar um capacitorzinho de 100 direto nos pinos dos sensores de fim de curso. Isso aí dá uma filtrada ali nos ruídos causados pelos motores, né? E evita que eles sejam acionados durante o processo de corte ou então de gravação. E por fim, você
vai utilizar o software MKS Laser Tool para atualizar o firmware da sua placa. Sempre esteja com o seu firmware atualizado para a versão mais recente, por mais que você tenha comprado a sua placa por esses dias, pode ser que ela não esteja com o firmware mais atualizado. Então a primeira coisa que você vai fazer assim que você comprar, ou pegar ela, se você já tem esse MKS em casa, e você vai atualizar ela, padrão. Por quê? Porque isso pode resolver alguns bugs crônicos das antigas versões, que eram, por exemplo, erro de leitura de cartão SD e também tinha outro de desconexão de Wi-Fi. Todos esses dois são resolvidos com atualizações. E para comandar toda essa eletrônica aí, todos esses pontos, qual é o melhor software recomendado? Bom, o software mais utilizado para rodar e que é gratuito é o Laser GRBL. Ele é simples, ele é leve e ele conversa nativamente com o GRBL que está na sua placa. Muitas pessoas aí elas utilizam também o Lightburn. O Lightburn é compatível com esse tipo de plaquinha, porém é um software pago e não é tão baratinho assim. E como a gente está falando aqui de uma placa que é para cortar custo, talvez pagar uma certa nota num software desse não seja a melhor opção. Mas fique ciente que existe essa possibilidade. Às vezes você já tem a licença do Lightburn que é utilizada em outro equipamento e quer utilizar nessa. Então ela funciona sim com o Lightburn. E sobre o software Laser GRBL, eu não vou dar muitos detalhes de operação, porque na verdade eu queria fazer um vídeo dedicado a isso, até porque eu estou tentando criar um software de comunicação para essa plaquinha direto que seja baseado em web, que ele faça a conexão direto com a placa e se torne meio que ali uma alternativa ao Laser GRBL, que consiga ter uma edição melhor dos arquivos. Mas isso aí é um negócio que a gente vai ver mais para frente, ainda é teste, estou tentando, mas fiquem cientes que é uma possibilidade. Então a ideia de falar de software é mais para frente, não agora. E se você quer saber quando esse vídeo milagroso vai sair, é só você se inscrever, deixa o sininho ativado, dá aquele joinha aí, que assim que ele sair você vai ser avisado com certeza. E falando em deixar joinha, se você está com a sua máquina montada, é o seu primeiro dia, você não sabe desenhar nada ainda, eu vou te dar uma dica legal aqui, que é o site vetormaker.com.br, tá aqui embaixo, e lá você consegue baixar arquivos gratuitos, só baixar, jogar o arquivo para o seu equipamento e botar para cortar. Beleza, pessoal? E já com os vetores na mão e a eletrônica testada, eu te digo o que a gente vai inventar com essa plaquinha MKS DLC32. Quais são os próximos projetos do canal? Bom, os nossos planos com essa plaquinha é construir uma mesinha XY pequena aqui no laboratório, né? Que a gente consiga trabalhar com peças intercambiáveis, que é o quê? A intenção é colocar ela que ela faça tudo ao mesmo tempo, que eu consiga tirar a cabeça e colocar uma diferente. Por exemplo, utilizar uma diodo, se eu quiser eu colocar uma túpia, ou então até mesmo uma CO2, quem sabe até dependendo de como a gente for criar, colocar uma cabeça plasma. E um ponto muito interessante que eu já fui muito perguntado aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre uma máquina de fibra de 2000 watts que eu comprei, e eu acho que é unânime a pergunta, vai fazer uma CNC com ela? Ou então, eu sempre quis fazer uma CNC com essa máquina. Você vai fazer uma também? Então, pessoal, a intenção é essa. Realmente eu tenho intenção de fazer isso com esse equipamento. Só que, como eu falei, eu tenho muitos outros projetos. Essa daqui pode ser que funcione dessa forma, onde a gente consiga trocar o tipo de máquina que vai ser. Então a ideia está no papel. Vamos ver como é que ela vai se desenvolver durante o processo. Mas sim, se ela começar a ficar boa, a gente vai utilizar a MKS para ser a primeira fiber caseira do Brasil. Será? Não sei. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar daqui para frente. E você pode estar se perguntando também, por que não utiliza essa plaquinha aqui na Galvo 2 em 1? Então, a Galvo ela vai precisar de alguns pontos específicos que vão necessitar de um hardware melhor. Então ela vai ter uma controladora ruída, padrão. E se duvidar, eu acho que ela vai ser a ruída mais top de linha do que essas máquinas CO2 que eu tenho aqui já. Vamos ver o que o pessoal vai me mandar. Eu estou no aguardo. O que chegar, chegou. Por enquanto, eu quero só fazer o baixo custo que vai ser com essa plaquinha aqui. E falando em baixo custo, se você quiser saber como adquirir esse equipamento, já fica sabendo já que o custo dele hoje para importação no AliExpress fica na faixa dos seus R$150. Se você quiser o kit completo, igual como está aqui, que é a case mais a tela, essa tela daqui é a tela de 3.5 polegadas e é uma tela touch, você vai pagar entre R$300 e R$380 no kit todo. Existem algumas opções no mercado brasileiro, né? Você consegue nos marketplaces aí como Mercado Livre e Shopee também tranquilamente. Essa placa ela é bem tranquila de se achar, mas o valor somente da placa varia entre 200 e 250.
450 e do kit completo ele chega a R$500 na média. Mas na minha opinião, como eu já falei, essa é uma plaquinha que vale muito a pena. Se você souber contornar os erros que ela tem, você consegue se dar muito bem com ela e aproveitar todo o potencial desses 32 bits e Wi-Fi integrado. No fim das contas, a MKS ela é a placa de entrada perfeita. Ela realmente atende a proposta dela de ser o modelo mais barato de melhor desempenho do mercado. Eu acho que é a única que tem isso tudo e não vai estourar o seu orçamento. Sem falar que ela pode te fazer até economizar por você não ter que comprar drivers externos. Olha que beleza. E se você está tendo problemas com o seu projeto de máquina CO2, eu vou deixar aqui no card 2 vídeos de montagem para você tirar as suas dúvidas. Fique à vontade para perguntar o que quiser direto lá nos comentários. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!